Quem diria? Partido de esquerda, PCO, Partido da Causa Operária, sai em defesa de Donald Trump e até chega a elogiá-lo. E mais, a opinião, os comentários dos jornalistas da Jovem Pan, Adriles Jorge e Joel Pinheiro. O que acontece no Brasil e no mundo, nós te atualizamos aqui. O Planeta Diário News, você ligado na notícia. Obrigado, Trump. O PCO, Partido da Causa Operária, um partido de esquerda, deixou o restante da esquerda furiosa. É isso mesmo, no último dia 20 de janeiro, último dia de mandato do ex-presidente norte-americano Donald Trump, o PCO publicou em seu site Diário da Causa Operária o seguinte artigo: Obrigado, Trump, deixando assim a esquerda furiosa e a direita um tanto quanto confusa. Ele escreveu assim: ao contrário da esquerda pequeno-burguesa, movida a emoções e sem qualquer entendimento racional da realidade, não achamos que Trump tenha sido o pior presidente da história dos Estados Unidos. Como marxistas, enxergamos através do ponto de vista da classe operária, dos explorados e oprimidos de todo o mundo. Trump não iniciou nenhuma guerra em seu mandato. Uma coisa é sua retórica fascista, outra é sua prática que pode ser considerada até mesmo pacifista, se comparada à de seus antecessores, inclusive Obama, e a de seu sucessor, Joe Biden. Nos últimos 100 anos, Trump foi um dos poucos presidentes dos Estados Unidos a não iniciarem uma única guerra. Esse é um dos motivos pelos quais não é tolerado pelo imperialismo. E mais, ainda este mês de janeiro, o Diário da Causa Operária publicou também o seguinte artigo sobre o bloqueio das contas de Donald Trump nas redes sociais, dizendo assim: o bloqueio das redes sociais de Trump é uma ação ditatorial dos monopólios. Se referiu às eleições presidenciais dos Estados Unidos, que elegeram o democrata Joe Biden como uma das eleições mais fraudulentas da história. No texto, o partido destaca que nenhuma das publicações do presidente republicano, que foram censuradas pelo Twitter, incentivava os protestos e a ocupação do Congresso. Pelo contrário, em 2 deles, Trump pedia que não houvesse violência, que os guardas do Capitólio fossem deixados em paz e, em um terceiro, um vídeo de Trump pedia que os manifestantes voltassem para casa. O artigo cita ainda que a ação conjunta das redes sociais é antidemocrática. Quem diria, hein? Quem diria? Essa eu fiquei pasmado. Mas o Adriles Jorge, jornalista da Jovem Pan, vai explicar sobre isso, vai dar a sua opinião, e também o jornalista considerado de esquerda, também da Jovem Pan, do programa Morning Show, o Joel Pinheiro da Fonseca, também vai dar a sua opinião. Eu não sei se o Adriles se infiltrou lá no partido, então, e ele que escreveu esse artigo, ou o que está acontecendo. Eu quero que ele me responda agora. Você se filiou ao PCO, Adriles Jorge? Não, mas a crítica do PCO tem um sentido muito simples. O PCO, Partido da Causa Operária, como diz o próprio nome, eles são esquerda raiz. Eles são uma esquerda foice marxista. Do martelo. Foice e martelo. É proletariado, é raiz mesmo. É opressor. Só que esse paradigma da esquerda, que virou essa esquerda pequeno-burguesa, representada pelo Joel, mudou há muito tempo. Mudou aos 40, 50 anos, no final dos anos 60. O que eles perceberam? O proletariado ama o capitalismo. Ele nunca vai se insurgir contra o capital, porque eles melhoraram de vida ao longo do tempo através do capitalismo. Tinha 2 bilhões de pessoas passando fome, hoje tem menos de 1 bilhão, e a população quadruplicou nos últimos 40 anos. Ou seja, o capitalismo melhorou significativamente a vida das pessoas, e um proletário, entre aspas, um operário, quer ascender socialmente através do capitalismo, não quer nenhum tipo de revolução comunista, não. Aí o que os esquerdistas da escola de Frankfurt e outros intelectuais fizeram? Mudaram o paradigma. Não, as revoluções agora serão subjetivas. A gente vai colocar na cabeça do cidadão, do proletariado, que o sistema capitalista é ruim, porque ele segrega brancos de negros, porque ele é racista, ele é misógino, ele é machista, ou seja, homens contra mulheres, gays contra héteros, as revoluções chamadas assim subjetivas por esse novo paradigma esquerdista. O PCO odeia isso.
E essa esquerda identitária, representada por Biden, Kamala Harris, ela se insurgiu exatamente contra a eleição de Trump, porque o Trump fez o quê? Ele deu exatamente aquilo que a esquerda tem ódio que se dê a esses negros, latinos, mulheres, gays, que todos melhoraram, aumentaram o voto do Trump. É engraçado, né? O voto do Trump piorou exatamente nas camadas de homens mais velhos e brancos. Ou seja, todas essas camadas, entre aspas, de minorias ressentidas, votaram mais no Trump, porque ele deu o quê para elas? Dinheiro, emprego, possibilidade de trabalho. Aí o PCO se revolta, porque ele... Aí sim é o problema do PCO. Ele ainda tem essa utopia de que os grandes governos, os sistemas liberais, capitalistas, são opressores em si, quando não são. Eles agregam exatamente as pessoas pelo trabalho, pela renda e pela possibilidade de exercício de cidadania. E é isso que o Trump fez. Ele rompeu com esse identitarismo e falava diretamente ao cidadão médio, trabalhador médio americano. Okay, aí o PCO adorou. E é essa a base da estrutura da sua eleição. E esse identitarismo pérfido, que eu considero absolutamente maluco, que tirou o Trump da sua possibilidade da sua segunda eleição. É claro, só para terminar, que o PCO faz todo esse ataque também ao sistema eleitoral americano, ao establishment, a tudo. Ele quer corroer a democracia americana por dentro. Eles não são tão bonzinhos assim também, né? Ok. Meu pequeno burguês Joel Pinheiro da Fonseca. Esquerda pequeno burguês. Como é que você vê essa aproximação entre Donald Trump e PCO? Essa aproximação é ótima. Não é surpresa nenhuma, Paulo. O PCO, ele não é de agora, um partido que defende uma versão bem ortodoxa, digamos assim, do marxismo. É isso aí. O interesse deles, portanto, não é fazer reformas, melhorar o capitalismo, tornar mais justo, não. É promover instabilidade e revolução. E é isso que eles dizem com todas as letras no texto, que o Adriles acho que não leu. Trump, o produto da crise, apenas serviu para aprofundá-la. A burguesia precisa eliminá-lo o quanto antes, pois ele é um agente de instabilidade. E o PCO tem razão. O Trump é um agente de instabilidade para o sistema capitalista global. A questão é, se você, como eu, que é de centro-direita, vê que, olha, o capitalismo tem falhas, tem, mas é o melhor sistema que existe, não existe muita alternativa a ele, temos que melhorar e temos que apostar na globalização e no sistema global de trocas para levar a maior prosperidade para as pessoas. Se você pensa como eu, você vai achar o Trump péssimo. Se você pensa como o PCO, que considera que não, o capitalismo global é o grande inimigo. Esse é o verdadeiro imperialismo que precisa ser destruído. A gente precisa de caos para gerar a revolução. Daí, você vai pensar e você vai concordar com o artigo do PCO. E é aí que está a extrema-direita hoje em dia. A extrema-direita hoje em dia ela pensa apenas numa coisa, o seu sucesso político, custe o que custar. Por isso que alguém como Trump, que detonou, ou ajudou a detonar aí o sistema, a ordem mundial liberal que o próprio Estados Unidos criou aí ao longo do século XX, ele é alguém que não está nem aí para isso. Ele é riquíssimo, sim, mas ele não quer tornar o mundo mais próspero. Ele quer o seu sucesso político, um discurso eivado de mentiras, se junta ao PCO também nessa coisa da fraude eleitoral. Por quê? Porque para o marxismo clássico, toda democracia é em si mesma fraudada, em si mesma injusta, porque no fundo ela apenas representa os interesses da burguesia. Então a democracia liberal para o marxismo, ela é um instrumento de opressão, ela é sempre fraudada. Por isso que o PCO fala isso aqui também. Não é surpresa que o PCO defenda isso e não é surpresa que essa extrema-direita pense exatamente da mesma maneira, porque, no fundo, eles não defendem uma visão de mundo, uma ordem social, capitalismo, nem nada disso. Eles defendem apenas o seu ganho político de curto prazo. Óbvio que, ao fazer isso, eles jogam direitinho o jogo que a esquerda mais destrutiva gostaria. 30 segundos, Adriles. Meu pequeno burguês, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo com você que o PCO, a crítica dele, subliminar e subjacente, é exatamente em relação à estrutura da democracia e do capitalismo americano e mundial como um todo. Mas onde que o Trump é um elemento de instabilidade do capitalismo, sendo que o que ele fez simplesmente, sobretudo nos Estados Unidos, foi gerar emprego, renda, trabalho. Ou seja, possibilidade de ascensão social através do capital. Não existe, o seu discurso é furado, Joel. Não há nenhum tipo de instabilidade gerada pelo Trump. A única coisa que o derrotou, por exemplo, foi o coronavírus e um discurso mentiroso de demonização da política, de identitarismo, de seita ambientalista, que colocaram contra ele. Agora, emprego, renda, trabalho. Bases sedimentares do capitalismo. Foi o que ele fez. Por favor, 30 segundos.